Graça e a paz do nosso Senhor, amém? Amém. Irmãos, como Deus já vem falando conosco desde lá de baixo, Ele separou o dia para nos mostrar que temos que nos comportar como pobres de espírito e estar mais disposto a servir do que a ser servido. E Deus falou comigo na palavra que se encontra em Filipenses capítulo 2, do verso 5 em diante, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glórias a Deus. Paulo já nos ensinou, a Bíblia já nos ensinou, quando Paulo disse que nós devemos imitá-los no imitar a Cristo. Então nossos olhos têm que estar voltados a Cristo, ao Filho e não a Paulo. Temos que ser imitadores de Cristo. E olha só o que Cristo fez. Ele estava sentado no seu trono da glória ali à destra do Pai, mas ele se humilhou e desceu na condição de servo. Por muitas vezes nos é ministrado, ensinado que somos filhos de Deus, mas antes mesmo de sermos filhos, temos que descer e ser servos, pois Cristo era unigênito e na condição de servo, ele veio e morreu na cruz, aí passou a ser primogênitos. Então vamos aprender a servir a Deus também, amém? Ora, se Cristo é o Senhor, como disse ali em Filipenses, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, logo todos nós somos servos. Se há um Senhor, o restante é servo. Mas Deus não é um Deus tirano, Ele nos dá a possibilidade de sermos livres. João, capítulo 8, no verso 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E com essa liberdade que Cristo nos proporciona, podemos escolher levar uma vida dissoluta, desregrada, libertina, contrária aos bons costumes devassa. Romanos 6:20, porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. Então podemos escolher ser servos do pecado. O problema é que quando Cristo nos liberta, não temos a escolha de permanecer livres para tudo. Ou o pecado nos aprisiona e nos faz escravo, ou escolhemos ser servo de Deus. Porque quando Cristo contou a parábola da casa deserta, sabemos que ela não fica deserta. Ou aproveitamos a liberdade que Cristo nos dá para fazermos servos de Deus e, libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Glórias a Deus. Romanos 6:18. Então, temos a escolha de servir a Deus ou servir a carne, a nós mesmos. E quando servimos a nós mesmos, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, e somos filhos desse pecado, vamos ser escravos do pecado. Ou podemos ser feitos servos de Deus, ponto. Primeira condição é a de servo. Se escolhermos sermos servos de Deus, temos que cumprir toda a lei, pois Deus deixou uma lei para aqueles que escolhem servi-lo. Êxodo 21:5. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo ao meu Senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre, não quero sair forro. Glórias a Deus. Note que aqui a lei está dizendo que temos a escolha. O nosso Senhor vai nos libertar, o Filho vai nos libertar. Ou escolhemos sair ou escolhemos ficar. Mas para escolher ficar, temos que dizer, temos que falar, que proclamar, que testemunhar. Primeiro, amar ao Senhor, depois a mulher, depois aos filhos, e não queremos sair fogo. Há uma ordem estabelecida, há uma ordem que temos que cumprir. No primeiro teremos que confessar amar ao Senhor, antes mesmo de esposa, filhos e parentes. Há uma ordem a ser observada. Mateus 10:37. Aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim.
Marcos 12:30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, em todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Portanto, qualquer que confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Primeiro tem que cumprir-se essa ordem. E olhando para nossas vidas, como é que estamos fazendo? Estamos amando a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração? Note que o coração coloca também um sentimento, ele separa. Muitas vezes a Bíblia junta coração e entendimento, mas aqui a Bíblia está colocando o coração na área sentimental. O nosso maior amor é Deus. O nosso maior intelecto, a nossa maior confiança agora na área do entendimento, na área intelectual, é Deus. Estamos ouvindo aquilo que diz Deus ou aquilo que diz os homens? Aquilo que Deus fala na sua palavra ou aquilo que a carne fala? Estamos amando a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Aqui já foi ensinado que na verdade somos fortes quando somos fracos, porque quando estamos fracos fisicamente, aprendemos a confiar somente em Deus. Glórias a Deus! E após declararmos não querer sair forro, ele nos furará a orelha e então o serviremos para sempre. É a continuação, Êxodo 21, no verso 6. Então o Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao postigo, e seu Senhor lhe furará a orelha com a sovela e o servirá para sempre. Glórias a Deus. Aqui aprendemos, como já vemos aprendendo lá embaixo, que não somos de nós mesmos. Não pertencemos a nós mesmos. Aqueles que querem ser servos têm que exalar aquilo que Deus exala, santidade, sermos separados de tudo aquilo que o mundo ensina. Notem, igreja, que o furar a orelha é um sinal para que todo aquele que olhem para esse servo, que olhem para esse escravo, veja que ali ele pertence a um Senhor. E como estamos andando? Estamos carregando esse sinal quando as pessoas aí fora olhem para nós. Eles conseguem ver que somos servos de Deus. Aí eu tomo o exemplo do profeta Eliseu, que quando ele andava lá, a mulher de Sunem, ela chamou o marido e falou: ó, eu estou vendo aquele rapaz, ele é um verdadeiro servo, é um verdadeiro homem de Deus. Estamos seguindo esse exemplo de Eliseu? Ou quando as pessoas olham para nós, vê tudo menos um servo de Deus? Glória a Deus. E não nos enganeis, Cristo não busca de nós sacrifícios, ofertas, pois a Bíblia nos diz que o ouro é dele, a prata é dele, toda a terra e sua plenitude pertence a ele. O que Deus busca de nós é o que servimos como os escravos da orelha furada. Já foi lido aqui no culto de outrora, Salmos 40, do verso de número 6. Sacrifício e oferta não quisesse, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Glórias a Deus. Igreja, amada Igreja de Cristo, foi acabado de ser ministrado aqui no culto das ofertas, que antes mesmo de Deus aceitar a nossa oferta, o que Ele busca de nós? O que Ele quer realmente aceitar? É a nós mesmos. Porque se nós formos servos de Deus, se Deus nos aceitar, obviamente Ele vai aceitar tudo que lhe entreguemos. Nós temos que nos forçar para que Deus nos aceite. Temos que nos colocar na condição de servo, antes mesmo de querer ser filho, antes mesmo de ter olhar altivo ou de ser o filho rebelde, pois Cristo contou uma parábola e falou que o pai tinha 2 filhos. Ao primeiro falou: vai e trabalhe na minha vinha. Ele falou: não vou. E ao segundo falou: vai e trabalhe na minha vinha. Ele falou: ia. O que falou que não ia se arrependeu e foi. O que falou que ia não foi. Então sejamos o filho que fala que vai e vá. Glórias a Deus. Não pensemos que só confessar a Cristo e servir a Deus é suficiente. Se faz necessário sermos diligentes e zelosos na obra, pois a palavra do Senhor nos diz em Jeremias 48, do verso número 10: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente ou relaxadamente, e maldito aquele que preservar a sua espada do sangue. Glórias a Deus. Então temos uma maneira de servir. Só falar que servimos ao Senhor, confessar que amamos a Deus e servir ao Senhor não basta. Tem que ser zeloso, não pode querer servir de qualquer jeito.
Glória a Deus, eu glorifico a Deus por isso. E não pode se abster em momentos de servir, preservar a espada de sangue. Se temos que revestir a armadura de Deus, pois nossa luta não é contra a carne e nem sangue. E qual é a armadura? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sapato, preparação do evangelho da paz, mas tomando na mão escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, em momentos nenhum, podemos preservar a palavra de Deus do sangue. Se estivermos vendo algo que podemos ajudar, e o sangue é o sangue do Cordeiro, se tivermos momento que temos que apregoar a palavra de Deus, temos que apregoar a palavra de Deus, essa condição que nos é imposta, pois somos servos. Não temos a escolha de falar ou de não falar. Se não falar, quando o servo não cumpre a vontade do seu Senhor, ele é castigado. E assim acontece conosco. Deus humilha, Ele castiga para nos ensinar como devemos que agir. Glórias a Deus. E quando, irmãos, é nos dado essa oportunidade de apregoar, use essa oportunidade. Mas talvez o irmão não vai gostar, talvez o irmão está mais tempo na igreja que eu e pode ficar chato, né? Não se preocupe para isso. Use a palavra, lembrando sempre de temperar a palavra com sal, de amoestar, mas amoestar com amor. Deuteronômio 10, do versículo 12. Agora, pois, ó Israel, o que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma. E então, como podemos servir ao Senhor? Novamente o Senhor vem falar de servir, de servir, de servir, de servir. O servo tem que servir. E como podemos servir? Só vir ao culto, só vir aqui ao Santo Monte, ficar sentado, ouvindo a palavra, batendo palma, glorificando. Isso é servir? Bom, vamos ver o que a palavra diz sobre realmente servir. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, tive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou te vimos nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizesse a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Glórias a Deus. Então, quando estamos aqui, agora estamos rendendo culto ao Senhor, mas quando estamos servindo a Deus, é quando praticamos a obra com amor, quando vestimos aquele que está nu, quando visitamos os que estão enfermos, os que estão presos. E visitar não é somente lá, mas é ir lá levar a palavra de Deus, que é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é nos preocuparmos uns com os outros, é preocupar com os pequeninos irmãos do rei. Glórias a Deus. E quem são esses irmãos? Quem são esses irmãos que temos que atender, que temos que praticar desse jeito para poder estarmos realmente servindo a Deus? Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Glórias a Deus. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê em o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o confessarei no último dia. Glórias a Deus. Então a nossa obrigação aqui como igreja não é buscarmos os nossos próprios interesses, mas é buscar os interesses, é atender a Cristo. Mas não podemos atender a Cristo que está nos céus assim, mas Ele nos deu a oportunidade de atender aos irmãos de Cristo. E quem que é os irmãos de Cristo? É todos aqueles que estão aqui hoje buscando ver o Filho e crer nele, e assim cumprindo a vontade do Pai. Então, para sermos servos da orelha furada, antes mesmo de buscar o nosso próprio interesse, temos que olhar para o lado. Aí olhe para o lado, igreja. É esse daí que você tem que atender, que tem que ver qual é a necessidade, que tem que amar, para que possa estar servindo a Deus. Não é buscando o próprio interesse, é buscando o interesse desse irmão que está do lado.
Glórias a Deus. Está entendendo como é que podemos servir a Deus? Assim que servimos a Cristo e somos servos da orelha furada. Portanto, irmãos, confiemos no Senhor, apartamo-nos do mal e façando o bem, pelo que a palavra diz. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Glórias a Deus. Vamos fazer o bem uns aos outros. Glórias a Deus. Efésios 6, do verso 8 em diante. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Embora tenhamos a obrigação de atender um ao outro, não é isso que vai nos levar para o céu. Não é o fato de sermos servos e estarmos servindo a Deus que vai nos levar para o céu. Isso vem pela graça. A graça é um dom gratuito de Deus, nos dado mesmo quando não merecíamos, não éramos merecedor, porque Cristo prova seu amor para conosco, Deus prova seu amor para conosco, entregando o seu Filho para morrer em nosso lugar, semos nós ainda pecadores. Glórias a Deus. Quando temos a compreensão disso, fica mais fácil servir. Amém? Glórias a Deus. Então, não vamos pensar que é por meio de obras que vamos alcançar a salvação. Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos tenho mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Então, depois que fazemos tudo isso, ainda temos que ter em mente, olha ali, combatendo o olhar altivo, o orgulho, somos servos inúteis. E se não estamos fazendo nem isso, somos piores que inúteis. Amém? Glórias a Deus. Devemos nos revestir de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. 1 Pedro capítulo 5, do verso número 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. A palavra é humilhação. A palavra é se humilhar e saber que nessa fraqueza há um juiz lá em cima que está vendo tudo, igreja. Não podemos querer nos exaltar e resolver com as nossas próprias mãos. Não podemos querer nos exaltar e deixar o orgulho, o olhar altivo dominar quem realmente somos. Devemos nos colocar na condição de servo, porque o servo, ele tem um Senhor que cuida, que protege. Não é só um Senhor que castiga, não. Que cuida e que protege. Por isso que a Bíblia vai falar: quem é você para julgar o servo alheio? Então é Deus que nos julga antes que nos justifica. Amém? Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Glória a Deus. E quando de boa mente, de todo o coração, cumprimos estas ordenanças, observando a palavra do Senhor, passamos a ganhar nível. Quando reconhecemos que somos servos, vamos seguir a Cristo. E aonde Cristo estiver, também estaremos. Hoje Ele está onde? Onde está Cristo hoje? Sentado à destra do Pai lá nos céus. Glórias a Deus. Também se faz presente em nosso meio, pois Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. E o meu Pai o honrará. Glórias a Deus. Então a honra vem. Ainda que não devemos visar a honra, devemos servir, porque Deus já nos amou, já alcançamos a liberdade do pecado. E a servir esse Deus é muito bom. Servir esse Deus é maravilhoso. Tanto é que o filho pródigo, quando saiu da casa do pai, ele olhou como que o pai tratava os seus empregados. Ele voltou não para querendo a condição de filho mais, ele queria a condição de servo, pois o pai trata bem os seus servos. Os seus servos têm fartura de pão. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Se servirmos e nos colocarmos na condição de servo, vai ser bom viver como servos. Mas ainda Deus tem preparado honra maior. Evangelho de João, do capítulo 15, do 15 ao 17. Já não vos chamarei mais servo. Aí agora passamos da condição de servos da orelha furadas, reconhecendo a nossa obrigação, cumprindo a nossa carreira, guardando a nossa fé. Aí Jesus já vem e nos fala: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim,
mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Glórias a Deus. Alcançamos nível espiritual, agora somos amigos do Rei, mas não perdemos a condição de servos. Como amigos, temos a liberdade de ir dobrando o nosso joelho e em oração pedir ao Pai no nome do Filho. E quando pedimos do Pai ao nome do Filho, Deus entende como se fosse o próprio Filho pedindo, porque o Cristo fala que intercederia em nosso favor. E a palavra diz que temos um advogado que se compadece da nossa fraqueza, que sabe como somos fracos e débeis. Então, agora somos amigos, mas servos amigos. Então, em momento nenhum, igreja, pelo amor de Deus, não deixe o orgulho e a soberba subir ao coração. Tenhamos sempre em mente, quando dobrarmos os nossos joelhos, que somos servos, ainda que o Filho nos tenha como amigo. Isso é graça. Isso é um favor imerecido. Não somos merecedores de ser chamado amigo de Deus, mas Deus ainda assim nos quer chamar. E essa é uma honra, é uma glória tremenda, tremenda. Mas para alcançar isso, primeiro temos que subir o primeiro degrau. E o primeiro degrau é a condição de servo. Aí agora na condição de amigo, sabemos, já ganhamos um pouco mais de ousadia, sabemos que podemos pedir ao Pai em nome do Filho. Sabemos que vamos representar esse Filho como servo de Abraão, quando foi buscar Rebeca, quando foi buscar a noiva de Isaac, amém? Ele estava ali em nome de Abraão. Abraão confiava todos os tesouros para ele, confiava na capacidade de julgamento desse seu servo para buscar a noiva. E hoje, igreja, nos portamos da mesma forma como servos. Apesar de Deus ter toda a confiança do nosso Senhor, ter toda a confiança, estamos aqui, nessa terra, distante de casa, como aquele servo, para buscar uma noiva para Cristo. Não é somente na igreja que estamos servindo, não. Não é somente no Santo Monte que estamos servindo, não. Estamos servindo aí fora. A nossa casa, a nossa terra, a nossa pátria é lá no céu. Estamos aqui na terra, longe da Nova Jerusalém. Mas para quê? Para buscar uma noiva para o Filho. E quem que é o Filho? É o nosso Senhor Jesus. Então temos que cumprir o nosso sacerdócio, servir e ser um servo da orelha furada é lá fora. Não é aqui não, aqui estamos rendendo culto, rendendo glórias a Deus, mas não é aqui que estamos servindo. Salva as devidas proporções, temos um momento que estamos servindo, porque a Bíblia diz que aquele que der uma água fria para um dos pequenininhos receberá o galardão do profeta. Se estamos trabalhando, estamos rastelando, se estamos pregando, se estamos cantando, é uma forma também de preparar o lugar para aqueles que vão vir para cultuar o Senhor, é uma forma de servir. Mas não podemos servir somente aqui, só no ministério de louvor, só profetizando, só nos momentos de oportunidade, só no momento de servir fisicamente mesmo, ó, na manutenção do templo, do Santo Monte, não. É em todo momento. Um servo da orelha furada é um servo para sempre. Só que agora podemos trabalhar em nome de Deus, já temos uma ousadia maior. Não um orgulho, uma soberba, mas uma ousadia maior, amém? Glórias a Deus. E quando estamos nessa condição, estamos para sempre. Olha em Apocalipse 22, no verso de número 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Então vamos servir aqui buscando a noiva de Cristo e vamos continuar servindo no paraíso. Quando o homem foi feito, glória a Deus, se você for olhar ali no livro de Gênesis, no capítulo 2, a palavra vai dizer que Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea ele fez, e os colocou o homem para lavrar e guardar o paraíso, o jardim do Éden. Era obrigação do homem estar trabalhando, só que o quê? Só que ele não ia cansar, só que ali ele não ia suar, ele não ia comer com dores o seu pão. Mas a obrigação dele era lavrar e guardar, era ainda lavrar. E se a serpente entrou e enganou Eva, foi porque ele falhou nessa condição. Ele ficou esperando, não sei, ou talvez ficou ali ansioso, esperando a viração do dia e não cumpriu a sua obrigação, que era de lavrar e guardar. Aqui também, então, estamos ansiosos esperando a viração do dia, estamos ansiosos esperando o momento que o nosso Senhor vai vir e vai nos tomar pela mão e vai nos levar para Nova Jerusalém. Mas nesse período que estamos esperando, temos que estar trabalhando, temos que estar lavrando e guardando. Amém? Glórias a Deus.
E agora, apesar de servo, o Senhor nos trata como amigo. O amigo tem regalias, o amigo goza da confiança do seu Senhor. Podendo se achegar ao Pai e pedir em nome do Filho, e tendo a certeza que o Pai nos dará, pois sabe que somos amigos do Filho. 28, João 16, 23. Naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo-há de dar. Tudo. Glórias a Deus. E o Senhor Jesus novamente afirma que se nós o amarmos, Ele nos dará todas as coisas, até mesmo o que tem de mais precioso, o Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. É precioso demais esse tesouro, essa oportunidade que Deus nos dá. Porque a Bíblia fala que nosso Senhor falou que toda blasfêmia contra o Pai e contra o Filho serão perdoadas, mas contra o Espírito Santo não. Olha como ele tem o Espírito Santo, como é precioso o Espírito Santo. E Ele nos concede a oportunidade de esse mesmo Espírito habitar em nós, como já foi dito ali embaixo, de sermos feitos templo de Deus. Amém? E tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Glórias a Deus. Tudo que pedimos, então, necessário é reconhecer a autoridade, quem é que nos dá, mas também sairmos do mundo, porque se agirmos como o mundo, se quisermos estar livre, não sermos esse escravo da orelha furada, não dar a orelha para Deus furar, não confessar diante dos homens, amar a Deus, antes mesmo de esposas, de marido, de filho, de parente, não vamos receber o Espírito Santo. Glórias a Deus. Por quê? Porque ainda estaremos agindo como o mundo. E o mundo aqui ele é bem específico. O mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Se não amarmos o Filho, se não nos colocarmos na condição de servir ao Filho, e o Filho nos levar para junto do Pai e não nos chamar de amigo, não vamos receber esse Espírito da verdade. Amém? Glória a Deus. O precioso Espírito nos guiará em tudo que o nosso Senhor nos ensinou. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glórias a Deus. Então essa é uma das funções do Espírito Santo para esse tempo. É habitar em nós, é estar no nosso meio e nos trazer à lembrança tudo aquilo que o Senhor nos tem dito, nos colocar de pé para profetizarmos. Quando olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, todo momento que alguém se encheu do Espírito Santo, ele se colocou de pé e profetizou. Todo momento que alguém se encheu do Espírito Santo, ele falou sobre a palavra de Deus e não buscou o próprio interesse. Antes que ainda estava com medo de estar na presença de Deus, mas ao tocar e se encher desse Espírito, ele se coloca de pé. O que aprendemos aí? Quando verdadeiramente temos o Espírito Santo de Deus, não caímos nessa lorota que tá aí fora e eu tô cheio do Espírito Santo, vou jogar minha capa no você vai cair, vou colocar minha mão, você vai cair, porque você vai receber o Espírito Santo de Deus. Porque quando eu vejo falar de espírito derrubando, é só espírito demoníaco. Se você for ver, a Bíblia confirma isso. Até mesmo Saul, quando chegou ali naquele tanque onde estava Samuel, primeiro ele profetizou, mas como ele já estava rejeitado e já tinha um espírito maligno habitando nele, aí foi que ele caiu e passou o dia caído. Então não acredite nessa lorota aí não. Só um adendo adicionando essa história que eu estava cheio de Espírito Santo e caí, você não encontra respaldo na Bíblia. Você não encontra respaldo na palavra. Ela que tocou e caiu. Caiu porque algum espírito imundo tinha que sair dali. Aí se encheu do Espírito Santo e colocou de pé. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. E se dermos ouvido a tudo que o Espírito diz, certamente viveremos pelo Espírito, mortificando a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo,
vivereis. Glórias a Deus. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Glórias a Deus. Está entendendo como é que o nosso corpo não se converte? A Bíblia diz a todo momento que a carne é fraca, o espírito está pronto. Quem vive pelo espírito anda pelo espírito. E quem está cheio do espírito mata as obras da carne. Quando a Bíblia fala da carne, temos que tomar a nossa cruz e seguir, crucificar a carne em todo momento. Por isso é muito importante a primícia. Assim que acordarmos, dobrarmos o nosso joelho e entregar para Deus. Colocar o nosso desejo de mortificar a carne para que a obra do Espírito viva em nós. Porque por nós mesmos nunca vamos conseguir. Se olharmos pela carne, olharmos pelos olhos humanos, agirmos pela sabedoria humana, nos estribarmos pelo intelecto humano, vamos cair e se fazer inimigo de Deus. Vamos lutar contra a vontade do Espírito, para que não realizamos a obra de Deus. E como servo, temos que obedecer a quem? Temos que servir a quem? Temos que fazer a vontade de quem? Deus. E Deus é Espírito. Amém? Glória a Deus. Agora, uma vez selado, uma vez que decidimos andar em Espírito, estamos selados pelo Espírito da promessa. Efésios 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois de ouvides a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa de Deus. Primeiro temos que estar em Cristo, ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da salvação e nele crendo. Depois somos selados. Há uma ordem estabelecida. E como estamos andando? Qual é a nossa intimidade com a palavra da verdade, com o evangelho da salvação? Qual é a nossa intimidade com a Bíblia? Há um mandamento que os reis devem todo dia consultar essa palavra aqui. E se somos reis e sacerdotes, o sacerdote ensina, o rei governa. Temos a obrigação de todo dia nos alimentar da palavra de Deus. Estamos cumprindo esse mandamento de todo dia ler a Bíblia? Eu não estou falando para ler a Bíblia inteira num dia não, ou ler um capítulo, ou ler um livro, ou um versículo, mas todo dia temos que estar lendo a Bíblia. E de manhã, e à tarde, e à noite meditando nessa palavra. Isso é alimento. Se não for assim, igreja, vamos estar obrando pela carne. Vamos estar trabalhando pela carne, não confiando e não sendo guiado pela palavra do Espírito. Glórias a Deus. Aí quando ganhamos o selo do Espírito, passamos a nos alimentar, a ter intimidade com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então quando temos intimidade com a palavra de Deus, temos intimidade com Cristo e somos verdadeiramente amigos de Cristo, pois Cristo é a palavra, aí ganhamos mais um nível, servos, amigos. E João 15 do versículo 13. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Glórias a Deus. Aí Cristo deu a vida pelos amigos. Então note que não foi assim para todo mundo, Deus. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E quem são os escolhidos? Aqueles que escolhem viver como servo de Deus. Aqueles que escolhem furar a sua orelha, aqueles que são amigos do Filho. Porque Jesus Cristo disse aqui, que o amor dele foi quando ele deu a vida pelos amigos. Tá aí, todo mundo é chamado, todo mundo lá fora está chamado, mas não vai ser todo mundo escolhido não. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu lembro que uma vez uma mulher me falou que eu tinha um chamado na minha vida, e eu disse para ela, é verdade, eu tenho um chamado, muitos são chamados, mas será que um dia eu vou ser escolhido? E é assim mesmo na nossa vida. Temos um chamado, todo mundo que está aqui tem um chamado. Mas e aí, estamos trabalhando para ser escolhido? Para ser chamados amigos? Glórias a Deus. Aí então chegamos ao prêmio perfeito. Depois que Cristo deu a vida por nós, somos chamados amigos. Romanos 8, do verso 14 em diante. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo de que com ele padecemos, para que também
com ele sejamos glorificados. Glórias a Deus, primeiro padecer, para depois ser glorificado, ser chamado Filho de Deus. Isto mesmo, igreja, chegamos ao prêmio supremo de sermos chamados Filho do Deus vivo. Amém? Amém, irmãos? Deu para entender o que é ser servo da orelha furada? Porque o que antecede ser amigo tem que ser o quê? Ninguém quer servir, todo mundo quer ser servido, né? Mas servir... E lembra uma das características que ele falou, que ele leu nas Escrituras? Tive fome, tive sede. Mas cuidado com esse fome, tá? Porque uma coisa é a gente ter fome de comida e bebida que perece. Outra coisa é a gente ter fome, irmãos, da comida que não perece e leva para a vida eterna. Quando ele diz assim, ó, a gente não pode ser carnal, a gente não pode ser letrado, porque Deus, ele é o quê? Ele é Espírito. Então quando ele diz, tive fome, me deste de comer, para de olhar pelos olhos naturais e achar que você tem que sair dando comida para todo mundo. A comida que a gente tem que dar é a comida que não perece. Porque se o homem não tem fome da palavra de Deus, o reino nunca vai chegar até ele. Se o homem não tem sede do Espírito, porque é o Espírito quem dá o rio de águas vivas, ele nunca vai ser filho de Deus. Durante muitos anos, eu fiz a obra errada. Eu ia toda sexta-feira para a rua, irmãos, para visitar moradores de rua e sair dando comida e bebida para aquele que pereça e oferecendo o quê? A oração. Se a pessoa bater na tua porta pedindo a comida e a bebida que perece, eu te digo, dá para ela. Mas junto com isso, dê para ela também o que? O reino. E diga para ela, fala, olha, se você quer a comida e a bebida que não perece, então em primeiro lugar você busca o reino de Deus, porque as demais lhe serão o quê? Então não adianta só ficar batendo na porta, a gente dando a comida e a bebida que não perece. Primeiro você vai lá, dá e oferece o reino. Se você vê que ela não busca o reino, irmãos, você sabe o que tu faz? A Bíblia diz, fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência o quê? Então ela não quis trilhar o caminho de justiça, ela vai sempre ficar mendigando o quê? Não, chega uma hora que a gente tem que fechar o quê? Tem que fechar, porque senão eu passo na frente de quem? Então dá, bateu na tua porta, tá no tempo da ignorância, dá a comida que perece, mas dá a comida que não perece. E pede para ela, fala, se posiciona. Tá entendendo ou não? A Bíblia quando diz bem-aventurado aquele que atende ao pobre, o pobre aí é o pobre do quê? O pobre de espírito, irmãos. Esse daí que está comendo e bebendo, ele não quer a comida que não perece, nem a bebida que não perece. Você sabe quando ele foi um pobre de espírito? Nunca, ele é rico diante de Deus. Por isso que está padecendo, irmãos. Por isso que está perecendo. Tem muito rico que tem banquetes na tua mesa da comida que perece, entendeu, irmãos? Mas ele é um pobre do quê? Então a gente tem visão de riqueza e pobreza errada. A gente vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Deus olha para onde, irmãos? E lá no coração ele sabe se o homem tem fome da palavra e ele tem sede do Espírito. Estive preso e me visitaste. A Bíblia fala, não vos prendais num jugo desigual com quem? Às vezes a gente acha que o cara que está preso é o que está na cadeia, tá? E você sabe quem está preso? É os que estão tudo na Babilônia, às vezes no cativeiro egípcio. Tudo prisão, irmãos. E aí você vai lá dentro da cadeia, às vezes você está lá dentro, lá os caras estão comendo a verdadeira comida, estão bebendo a verdadeira bebida, ou seja, fisicamente estão num cárcere, mas espiritualmente estão o quê? Pedro, botaram ele no cárcere, mas espiritualmente ele estava o quê? Livre. Paulo e Silas jogaram ele no cárcere, irmãos, mas espiritualmente eles eram pessoas o quê? Tá entendendo ou não? Isso não quer dizer que não tem pessoas lá que não estão num cativeiro, ou seja, estão presos nas armas do maligno. Estive nu e não me vesti. A gente acha que você só tem que dar roupa física. Isso a traça, ferrugem e corrói. É as vestes alvas. Alvas. O que é nudez? Quando eu não tenho conhecimento das Escrituras, irmãos, pronto. Lembra de Adão e Eva? Quando ele ouviu a voz errada, a voz da serpente, ao invés de ouvir a voz do Espírito no Éden, e Deus é Espírito, e todo dia à noite Deus visitava eles lá, ou seja, eles caminhavam andando pela voz que vem de Deus. Quando ouviu a voz errada, pronto, irmãos, comeu do fruto errado, ou seja, se alimentou daquilo que não tinha que se alimentar. Como que eles se viram? Nu. Então quem está nu é quem está se alimentando do que? Do espírito errado, está bebendo a água que
E às vezes a gente acha que tem que ficar dando lá pano pros outros. Isso daí, irmãos, eu vou falar para você, até os espíritas faz. E acham que estão cheios de boas obras. Cuidado! Cuidado com o que é dar de comer para quem tem fome, dar de beber para quem tem sede, dar de vestir para quem está nu, visitar quem está preso. É diferente de tudo. E aqui eu não estou dizendo que a gente não deve ajudar, mas ajude e dá o reino. E fala, agora você busca o reino. Porque se não quiser o reino, irmãos, nunca foi pobre, foi rico. Foi rico. Um dia desse eu estava meditando com uma irmã daqui da casa, e um vizinho dela bate lá e pede ajuda. A gente ajudou uma, ajudou duas. E já foi falado, olha, se tu não quiser o reino, não vai ser mais o quê? Ajudado. Veio, até agora nada. Sabe o que vai acontecer ou não? Vai voltar a ter o quê? A hora que bater na porta, a porta vai estar o quê? Porque ele já está no tempo da ignorância. Já não é mais ignorante. Deus não tem por conta o tempo da ignorância. Depois que se revelou, já não é mais o que é. Então a gente tem que ser sábio. Não estou dizendo aqui para não ajudar, mas faz ele buscar o reino em primeiro lugar. Porque tem muitos que estão padecendo. Você fala, meu Deus, mas olha que miséria. É, miséria. Aí vai lá ver se é pobre de espírito. Vai ver se clama como este pobre, para que Deus livre de todas as angústias. Irmãos, Deus, por amor do nome dele, Deus, pelo juramento que ele fez para Abraão, por si mesmo, ele cumpre a tua o quê? A tua palavra. Não que a gente é merecedor. Deu para entender? Ei, servo da orelha furada. Cuidado para não ficar alimentando só carne e sangue, ao invés de alimentar o quê? A alma e só alimentar corpo e não alimentar a alma e o espírito. Primeiro lugar, o reino de Deus é sua. Amém, meus amados.